Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é domingo de Páscoa, domingo onde nós celebramos a ressurreição de Cristo. E nesta manhã eu quero trazer para nós, a Igreja do Senhor, uma reflexão sobre a Páscoa. Esse momento histórico e profético que Deus deixou para nós, para que nós não esquecêssemos de quem Ele é, da ressurreição de Jesus Cristo na cruz por nós. Eu quero ler o texto para contextualizarmos nesta manhã a palavra do Senhor que está em Êxodo no capítulo 12, versículo de 1 ao 7. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digo a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, das quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Queridos e queridas, estava já no plano de Deus a libertação do povo. Ele já havia prometido, e quando Deus decide agir dessa forma, nem homem nem demônio, nenhum principado pode impedir o Senhor, pode até se opor. E nesse caso Deus aproveita para demonstrar o seu poder, que em duas duplas ou duas funções, melhor dizendo, especifica isso para nós. Primeiro, ensinar o seu povo. Segundo, administrar o seu juízo sobre os seus opositores. Deus já havia enviado 9 pragas, agora a última e decisiva estava por vir. Mas ele não faz nada sem avisar, mesmo aqueles que não criam, para que tivessem a oportunidade de se arrependerem. E se não tivessem o arrependimento, seriam destruídos. Nessa 10ª praga, morreriam todos os filhos mais velhos, primogênitos da casa de Faraó, ao mais humilde servo, e também dos animais. À meia-noite, o anjo da morte passaria por toda a casa do Egito. Somente a casa que tivesse aspergido sangue nos umbrais e nas vergas das portas é que seria poupada. O anjo não entraria para executar a sua missão. Essa passagem do anjo, que no hebraico significa pesar, originou o nome da festa, Páscoa. Por não dar crédito aos avisos de Deus, é que o incrédulo é punido e castigado. Vale aqui lembrar dos tempos de Noé e dos tempos que nós estamos vivendo hoje, o tempo que antecede o juízo final. Nesse momento, nesse tempo, assim como naquele tempo, irmãos e irmãs, Deus estava separando aqueles que são o seu povo daqueles que não são. Mesmo estando entre os egípcios, o povo de Deus não era egípcio. Mesmo estando no mundo, o povo de Deus não é do mundo. Estas são as características daqueles que servem ao Senhor. É claro e é verdade que há muitos que hoje estão na igreja,
mas não nasceram de novo. Estão entre os salvos, mas ainda perdidos, lobos no meio de ovelhas. A bênção de um significa maldição para outro. A prosperidade de um é despojo do outro. O livramento de um traz castigo para o outro. O que para um é motivo de adoração, para outro é motivo de blasfêmia. Enquanto um se alegra e celebra, o outro geme e amaldiçoa. Acreditar no Senhor e obedecer a sua palavra é a marca daquele que serve ao Senhor. Enquanto os incrédulos, os obstinados, os rebeldes, são a marca daqueles que não creem no Senhor. Os que temem ao Senhor são abençoados e protegidos na mesma proporção em que a desobediência traz a punição aos rebeldes. Ao seu povo, Deus providencia o escape, a saída, porque Ele zela por nós. O sangue nas vergas e umbrais das portas era o sinal de que naquela casa havia uma família que pertencia a Deus, ouvia sua voz e cria na sua palavra e, acima de tudo, o obedecia. Sendo assim, era uma família que estava segura debaixo da proteção e da cobertura da graça de Deus. A cobertura do sangue não levava em conta os pecados pessoais, mas o fato de que aquela pessoa estava em aliança ou aquela família pertencia ao Senhor. Passar o sangue era um ato, portanto, de obediência. Era um ato que indicava fé. Crer que Deus prometia e era fiel para cumprir. Crer que Ele honraria a sua palavra de proteger os seus enquanto o juízo era decretado. A Páscoa, por si mesma, irmãos, não era a redenção, mas ela apontava para a redenção de Jesus na cruz. O povo de Deus deixaria o Egito como um exército poderoso, carregando o despojo dos inimigos. Qual o simbolismo para nós da Páscoa, queridos? Um cordeiro morreu no lugar de um filho na casa de Israel. Uma vida inocente foi sacrificada para que outra pudesse ser salva. Isto aponta para o sacrifício de Jesus, o inocente morrendo no lugar do pecador. A morte de cruz, através de Jesus Cristo, seria a vida e vida em abundância como herança para o povo de Deus. Não é em vão que no Novo Testamento aponta para Cristo, o nosso Cordeiro, a nossa Páscoa, inclusive cumprindo os detalhes, que nós vamos ver a partir de agora. As ervas amargas serviam para lembrar o amargor da escravidão. A escravidão é algo que deve ser amargamente relembrada. A liberdade é algo precioso. O Espírito de Deus dá liberdade, enquanto as forças das trevas escravizam. Israel jamais teria se libertado sozinho. Deveria fazer os pães sem fermento e jogar fora todo o fermento que tivessem em casa. A ausência do fermento indicava pressa. Não daria tempo para a massa crescer. Eles deviam estar preparados o tempo todo para a liberdade. O fermento, o símbolo da corrupção, ensinava que eles precisavam romper com aquela cultura, com a idolatria e com os pecados do Egito. Eles deveriam deixar para trás e abandonar, e jogar fora. A Páscoa marcaria para eles o início de um novo ano. Seu calendário religioso teria início com a Páscoa. A Páscoa, portanto, marca o começo da vida de Israel como nação e indicava uma nova vida. Assim tem que ser para nós nesse tempo de Páscoa, queridos. Nós precisamos tomar posse. A partir do momento que temos Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos entender que estamos vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso para nós, queridos, nós não podemos nos esquecer. Temos que guardar no nosso coração, na nossa mente, que nós somos povo escolhido do Senhor. Queridos, a Páscoa relembrava aos judeus a aspersão do sangue nas vergas das portas das casas de seus antepassados.
e os livrou do anjo da morte. Também tinha como objetivo ensinar que o sangue de Cristo, aspergido sobre a consciência de um pecador arrependido, purifica de todo pecado e o livra da ira de Deus. A Páscoa fazia os judeus lembrarem o fato de que nenhum dos seus antepassados esteve isento de ser destruído pelo anjo na noite em que ele matou os primogênitos egípcios, a menos que tivessem comido do cordeiro que fora morto. Todos que quisessem receber o benefício eterno da expiação efetuada por Cristo precisam alimentar-se dele pela fé, acolhendo-o em seus corações. No início, a Páscoa era uma comemoração doméstica e familiar, sem templo, altar ou sacerdote. O chefe da família era o sacerdote. Isso mostra a importância que a família e o lar têm nos planos de Deus. Ele incentiva a celebração e a adoração no lar. O grande ajuntamento do povo de Deus, a grande assembleia, já era uma figura do ajuntamento da igreja. Houve uma guerra espiritual. A Páscoa foi uma derrota, não só para os inimigos humanos do povo de Deus, mas também para os inimigos espirituais. A Páscoa cristã, relatada no Evangelho do Senhor, em Lucas no capítulo 22, do versículo 7 ao 23, foi um acontecimento tão importante como a Páscoa que deu origem à nação de Israel. Nós podemos então claramente receber nos nossos corações a mensagem da Páscoa. A primeira delas é que a morte de Cristo ocorreu exatamente no período da Páscoa. A Páscoa é uma festa exclusivamente judaica, mas a ceia substitui a Páscoa judaica. Assim festejamos e relembramos a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nossa Páscoa se chama Ceia do Senhor, ou como alguns preferem, Santa Ceia. O nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado na semana da Páscoa e no dia exato em que o cordeiro pascal costumava ser imolado. A intenção foi de chamar a atenção da nação judaica para a importância do Cordeiro de Deus. A última ceia foi inicialmente, queridos, uma refeição pascal. Após a refeição pascal, o Senhor instituiu o seu equivalente ou seu substituto cristão. Jesus é a nossa Páscoa. Nós celebramos a ceia que relembra o nosso Cordeiro pascal. Cristo fez uma nova aliança e por meio da sua igreja dá início a uma nova nação, uma nova humanidade composta de pessoas de todas as tribos, línguas e raças, uma nação sem fronteiras, uma nação que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Cristo é o que nos liberta da escravidão do pecado. Portanto, se o cordeiro assado, os pães sem fermento e as ervas amargas eram os símbolos da Páscoa dos judeus, o pão e o vinho é símbolo da Páscoa do cristão. Queridos e queridas, nesta manhã de Páscoa, nós precisamos meditar na palavra do Senhor, na instituição da Páscoa do Antigo Testamento e no Cordeiro Pascal do Novo Testamento. Só nós, o povo escolhido de Deus, temos razão e sabemos o que significa a Páscoa. Se você, portanto, pertence ao Senhor, nesta manhã de domingo de ressurreição, você pode celebrar a verdadeira Páscoa. Deus quer que o seu povo celebre, adore, comemore, festeje. Então, alegria, pois na ressurreição de Jesus Cristo chegou. A celebração, ela nos ajuda na lembrança contínua, na ação da graça contínua. Caso contrário, nós corremos o risco de esquecermos os grandes atos de livramento do Senhor a nosso favor. Se você não pertence a Deus, queridos e queridas, você deve se preocupar com o juízo de Deus. Ah, amados, e com os homens está ordenado, segundo a palavra do Senhor, a morrerem uma só vez, e depois disso é o juízo.
Isso está relatado para nós lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. Eis que o juiz está à porta. Tiago 5, 9. Mas eu quero terminar esse estudo nesta manhã de domingo de Páscoa com o texto que está em Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nós lavamos as nossas vestes, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Portanto, nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. E nós, nesta manhã de domingo de Páscoa, podemos celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero terminar orando por você e pela sua família e declarando a Páscoa do Senhor sobre você, sobre a sua casa, a proteção, a guarda, o livramento do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Pai de amor, obrigado, ó Pai, porque Tu nos escolheste como povo. Senhor, Tu marcaste a nossa casa, o nosso lar, a nossa família com o Teu sangue. Continua sendo Deus sobre nós, Senhor. Ó Pai, eu quero profetizar sobre todas as casas que estão nos ouvindo nesta manhã, entendendo o verdadeiro significado da Páscoa. Que, Senhor, a Tua presença se faça. Que seja um domingo de ressurreição de tudo que esteja morrendo. Que haja ressurreição de sonhos, de projetos, de amor. Senhor, que as casas sejam marcadas pelo Teu sangue e que nenhum mal possa entrar nos lares. Quero abençoar cada casa nesta manhã profética de Páscoa, de ressurreição, e declarar a presença do Senhor, o livramento do Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. A todos, queridos e queridas, desejo uma feliz Páscoa, um dia abençoado em família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.